André Ventura, líder do Chega, é convidado no NAU às 7. Doutor André Ventura, tenho imenso gosto em recebê-lo aqui neste jornal. Estou a tratá-lo desta forma, com uma maior formalidade, devido ao respeito institucional que tenho por todas as pessoas, todos os eurodeputados de partidos com assento parlamentar e não só o que tem aqui neste espaço. Obviamente, temos os dois um passado televisivo comum, que as pessoas conhecem, mas faço questão de o tratar com o respeito institucional que o André Ventura merece. Agradeço. E eu, João, agradeço-lhe o convite. Para mim é um gosto também e estar sempre aqui e conseguirmos estar neste momento, independentemente do passado, que é público e que conhecemos sobre isso. E foi um passado, muito interessante. Doutor André Ventura, este assessor não devia ter sido alvo de um processo disciplinar ou até mesmo de um despedimento, se calhar com justa causa? Eu tive a oportunidade, depois do que vimos aqui, que foi publicado, de falar com o Ricardo Reis. Ele explicou-me que fez a publicação no calor do momento, da intensidade do momento. Ele próprio se retratou dessa publicação. Foi na intensidade de mostrar que, no fundo, a nossa posição, como disse o Tiago Moreira de Sá na peça também que passaram, devia ser estar ao lado da polícia e não de criminosos. Acho que ele reconhecerá que foi uma publicação excessiva, retirou-a. Eu compreendi as razões da intensidade do momento. Também vou dizer isto porque é público. Eu próprio já fiz publicações também às vezes excessivas, no calor do momento, somos humanos. É um excelente assessor, porque eu tenho enorme consideração e entendi que as circunstâncias estavam explicadas, digamos assim. E quero aproveitar esta oportunidade para pedir desculpa aos portugueses em nome daquilo que este assessor escreveu? Acha que não se justifica esse pedido de desculpas? Não, não justifica esse pedido de desculpa. O Chega tem tido uma posição clara de defesa da polícia contra este tipo de atuações. No meio desta posição, e João, é preciso lembrarmos disto, no intervalo de tempo que estamos a falar, há dezenas de intervenções, dezenas de tweets, centenas de posts, uns são mais ajustados, outros menos. Não vou pedir desculpa por nos pormos ao lado de quem nós achamos que é correto, que é a polícia. Aqui e ali podem ter existido excessos. E eu assumo esses excessos, o primeiro responsável sou eu. Eu sou o primeiro responsável como líder do partido. Mas entende que isto não tem gravidade suficiente, este post, para o líder do Chega, o Dr. André Ventura, pedir desculpa aos portugueses? Não, eu entendo que o próprio autor da declaração, que não sou eu, já o retirou do espaço público, já me explicou as circunstâncias e eu entendo que está ultrapassado. Mas, com esta desculpabilização, se é que eu posso utilizar esta expressão, da parte do líder do partido, o Dr. André Ventura, ao não sancionar este colaborador do Chega, este assessor, não poderá estar a dar razão aos críticos que dizem que o Chega é um partido racista? Não. Acho que todos compreendem que num determinado momento, e repares, ontem eu mostrei no Parlamento provas concretas de grupos a organizarem-se para destruir o património público das pessoas. De pessoas a organizarem-se para, cito, atirar aos bófias, estou a citar, atirar aos bófias, destruir montras que os portugueses pagam, as pessoas que trabalham pagam. Isto gera, necessariamente, quem não se sente não é filho do agente, é o que os portugueses costumam dizer. Se no meio disto há reações mais esquentadas, repare, quando temos violência todos os dias nas ruas, pessoas a ameaçar destruir a ordem pública, pessoas a pôr autocarros a arder. Ontem tivemos um ferido grave em Lisboa que ainda está numa situação de gravidade. Bom, se isso não justifica reações nossas, se isso é ser racista, então somos todos... Então nos Chega somos. Porque, de facto, isto gerou em nós uma reação fortíssima. Como, aliás, e por isso eu anunciei sábado uma manifestação para estarmos ao lado desses polícias. Então, mas o Chega... Não, mas isto, João, para ir de encontro... Nesse caso é um partido racista, de acordo com isso que me está a dizer. Não, é um partido que de vez em quando reage de forma muito firme e muito esquentada. Nessas reações, às vezes, há reações que se calhar são um pouco mais, digamos assim, vão um pouco mais longe. Isso é reconhecido pelos próprios. Eu já o fiz, até enquanto líder do partido. Mas isso faz-se porque enquanto todos ficam no silêncio tático de ver para onde é que pende a balança, de ver para onde é que as coisas pendem, nós não temos dúvidas numa coisa. Vemos violência contra pessoas, vemos violência contra a polícia e nós estamos do outro lado. Se as reações que temos mostram demasiadas vezes, mostram muita intensidade, é porque isto nos gera também muita intensidade crítica. Eu lembro-me quando assessores do Bloco de Esquerda diziam bosta da bófia.
E aí não vi o clamor público que se viu agora. Eu lembro-me quando as pessoas do Bloco de Esquerda diziam que diziam ao Bolsonaro para voltar para o pé do Salazar. E aí ninguém se preocupava muito. Portanto, Mas eu agora estou a entrevistá-lo assim, mas porque isto, se nessa altura tivesse aqui bem sei que fazias. um número 1 Tenho a certeza que fazias. do Bloco de Esquerda, faria o mesmo tipo de perguntas. Eu bem sei. O que é que eu quero dizer com isto? É que parece que há na sociedade política uma tolerância enorme com a esquerda que nunca há com a direita. E é isto que eu acho que é negativo em Portugal. No meio destas reações todas, eu diria que nós tivemos 95% de reações certas e algumas, se calhar, mais exageradas, como os seres humanos às vezes fazem. Claro, mas ainda em relação a esta questão, para prosseguirmos com muitas outras questões que eu tenho para lhe colocar. A mim o que me fez confusão foi, enfim, há este contexto, com os tumultos que estão a acontecer, há alguém que morre em circunstâncias que estão agora a ser apuradas, e alguém com um mínimo de responsabilidades políticas, quer dizer, é um assessor do Chega, é um partido que teve 1 milhão de votos nas últimas legislativas, mais de 1 milhão de votos, 50 deputados, coloca nas redes sociais esta frase, eu vou citar de cor, posso estar enganado, não é? É um criminoso a menos, mais um voto no esquerda. Sendo que há aqui um detalhe, este criminoso é um cidadão português, e mesmo que não fosse. Africano. Mesmo que não fosse. Ora, o André Ventura, enquanto líder do Chega, ao permitir que este assessor do Chega continue em funções, estará a dar, penso eu, um sinal aos eleitores do Chega que têm esta leitura e que são racistas e está a dizer assim, podem votar à vontade no Chega. João, eu compreendo a questão. Eu acho que nós temos que distinguir os contextos. Foi um contexto de grande intensidade. As pessoas e o país sentiu-se e sente-se em perigo, sob ameaça. Acho que era o Churchill que dizia, quando estamos debaixo de fogo, todos temos reações intempestuosas. Ora, quando estamos debaixo de fogo, e nós estamos agora debaixo de fogo de que estas minorias nos destruam o espaço público e a nossa segurança, ameacem a nossa tranquilidade, todos temos reações às vezes mais tempestuosas e intempestuosas, eu também já as tive. E, portanto, se eu justificasse que a ação era intencional, se eu visse que a ação intencional foi no sentido de criar um clima de irresponsabilidade, de aumentar a violência, isso eu certamente já tinha exigido esta responsabilidade. Mas agora, este caso não é caso único. O líder parlamentar do Chega também fez declarações de certa forma... Não é muito diferente, porque eu vou dizer uma coisa. Eu sei que isto não vai cair bem em televisão, mas eu vou dizer aqui. Eu acho que a polícia tem que usar mais a arma em Portugal. E que tem medo de usar a arma em Portugal. E olha, eu digo-te uma coisa. Se fizessem uma sondagem, eu tenho a dizer, 90% concordava comigo. A polícia portuguesa, muitas vezes, tem medo de usar as armas. Mas isso quer dizer o quê? Que para o Chega a polícia portuguesa tem de entrar a matar? Não, mas tem que ter a capacidade de usar a arma quando é preciso usar. E se tiver que entrar a matar, também tem que entrar. Não pode é ter medo. O que é que acontece em Portugal? Porquê é que têm medo? Porque cada vez que um polícia usa uma arma, ele vai para a esquadra mais tempo do que o bandido. Ele tem que ficar a explicar-se durante não sei quantos dias, meses ou anos, se não for parar à prisão, porque é que usou a arma. O outro, provavelmente, ao fim de 5 minutos, sai de lá, ou se for, depois fica com uma pena suspensa. Claro. Ora, esta linguagem que eu estou a usar é obviamente uma imagem, mas é para as pessoas compreenderem o que o líder do parlamentar quis dizer. Isto do PS, o PS devia ter vergonha de falar sobre segurança, depois de deixar o país no estado em que está. Mas isto é teatro do Parlamento Europeu. O que aconteceu em Portugal foi isto. Nós tivemos uma situação em que alguém... É um tema importante que chegou ao Parlamento Europeu. Não, evidente, mas é o teatro do PS neste sentido. O PS permitiu-nos chegar ao ponto em que estamos. Quantas vezes eu alertei para a situação explosiva em que estes bairros estavam a tornar, para a situação de descontrole da polícia, do ponto de vista da falta de autoridade. Quantas vezes eu alertei para isso? Portanto, eu sei que isto não fica bem dizer e eu sei que isto pode ser mal interpretado, mas, João, eu não tenho dúvidas disto. A polícia portuguesa tem que ter a capacidade, dentro da lei, de usar a arma quando é preciso e não pode ter medo de usar a arma. Portanto, claro. eu acho que isso é bom senso. Não ficou claro, daquilo que depende do Chega, a vontade do Chega é que a polícia tem carta branca para disparar à vontade neste não tem tipo carta de branca, bairros. mas se alguém vier com uma faca contra eles tem que ter capacidade de disparar. Claro. O que é que se espera de um polícia se alguém vier com um punhal ou com uma faca contra ele? Eu gostava mesmo de perguntar às pessoas o que é que esperam de um polícia. Isso a lei é clara, não é? A lei do próprio uso da arma é clara. Pode disparar, não é? Aparentemente não é tão clara. Pode disparar primeiro para uma perna. Aparentemente não é tão clara. Por haver... não letal. Se fosse tão clara, os polícias não tinham tanto medo de fazer uso dela. Claro. Ora, eu pergunto às pessoas o que é que esperam de um polícia se alguém vier com uma arma contra eles, uma arma branca. É que atirem a arma para o chão e usem o karaté para se defender? Claro.
Claro. Quer dizer, nós temos países onde o uso da arma é muito mais flexível e muito mais rápido do que no nosso. Nós não temos, não tivemos até agora, foi intensidade de criminalidade que justificasse isso. Agora, eu tenho a certeza, João, que se perguntar às pessoas que vivem todos os dias junto destas situações, dos bairros, junto de situações perigosas, assim, acha ou não que a polícia deve ter mais capacidade de usar a arma? 90% vão-lhe dizer que sim. E também há muitos países onde, fruto dessa liberalização, entre aspas, do uso da arma, há um aumento exponencial dos Sim, mas eu não defendo abusos isso. com atitudes Repara, João, não me absolutamente está a ouvir horrorosas dizer, e condenáveis evidente, não me está a ouvir dizer que eu acho que toda a gente deve andar com armas. Eu digo é que a polícia, quando precisa de usar a arma e quando quer usar a arma, dentro da lei, deve poder, sem medo, de passar o resto da vida em processos em tribunal. Claro. É isso que eu estou a dizer. Mas, longe de mim, fazer aqui dos polícias os maus da fita. Longe de mim. Aliás, nem sequer estou a emitir opinião nesse sentido. O André Ventura já foi claro, nos primeiros dias destes tumultos, disse que achava que este agente deveria ser condecorado, em vez de ter sido aberto o inquérito. Bem, o inquérito é normal, é obrigatório. Agora o que eu lhe pergunto é isto. E também disse, antes de dizer isso, que para o Chega esta gente deveria ser condecorado, também disse que todas as mortes têm que ser investigadas. Disse isso antes de dizer que esta gente deveria ser medalhado, condecorado. Agora vamos imaginar que o Ministério Público faz o seu trabalho, a Polícia Judiciária investiga, e que se chega à conclusão de que esta morte, por exemplo, terá resultado num abuso de força, num excesso de legítima defesa por parte dos agentes e que se calhar não existia esta faca, ou se existia estava só no interior do carro e que a vítima mortal não avançou para os agentes com a faca. Aí assume publicamente que já não quer condecorar esta gente? João, tu acho que és das jornalistas que mais me conhece em televisão e sabes que eu, quando me engano, assumo que me engano. Portanto, se alguma coisa vier a demonstrar que eu me enganei, eu também, enfim, como todos os seres humanos. Agora, deixa-me dizer isto. Pode acontecer no campo da teoria, mas perante o que temos à nossa frente, eu mantenho exatamente aquilo que disse. Um homem daquela idade, que está a ganhar miseravelmente, que eles ganham miseravelmente. Agora um bocadinho menos miseravelmente, fruto das negociações que o governo do PSD e do CDS-PP... Mas acho que faça ao que arriscam na sua vida, ganham miseravelmente. Acho que todos estamos de acordo com isso. Mas concordou com estes aumentos do governo de Luís Montenegro. Foram poucos, foi poucos. Deviam ter sido muito mais. Um homem que se atravessa assim para defender a ordem pública, quando podia bem ter olhado para o lado, se calhar, e ter dito, eu vou deixar isto passar porque isto só me vai dar chatices. Atravessou-se. Tanto quanto sabemos, foi dada uma ordem legítima para parar. Não parou. Já tivemos outros casos parecidos em Portugal. Olha, que levaram à condenação até do Hugo Hernando, que eu ainda me recordo desse caso. Não parou. Depois, teoricamente, ou pelo menos segundo o que temos lido na imprensa, inclusive no Correio da Manhã, houve uma tentativa de ataque às autoridades. João, pelo que eu tenho visto e lido, posso-me sempre enganar, mas eu vou manter aqui aquilo que disse e vou dizê-lo aqui contigo. Eu acho que esta gente devia ser condecorada porque se atravessou por nós, apesar de ganhar miseravelmente. Claro. Vai fazer uma contra-manifestação, não é? Os familiares e algumas associações do bairro da Cova da Moura e do bairro do Zamujal vão fazer uma manifestação contra a violência policial nestes bairros, contra o racismo e contra o exagero do uso da força das forças policiais, e o Chega anunciou esta tarde na Assembleia da República que vai fazer uma contra-manifestação no mesmo dia, à mesma hora, com percursos diferentes, mas que acabam no mesmo sítio. Isto não pode ser aqui regar fogo com gasolina? Então, João, deixa-me fazer o contexto, que eu acho que era importante, porque essa questão pode ser colocada. A pergunta é, isto não pode ser regar o fogo com gasolina? Mas tu repara, quando há uma manifestação que supostamente era pela memória de alguém que faleceu. E contra os abusos da polícia. Não, mas que de repente é contra os abusos da polícia, o racismo nos bairros, o excesso de uso de força. Ao haver uma manifestação desta, nós percebemos que ao mesmo tempo que se está a invocar a memória de alguém que morreu, estamos a ligar isto diretamente à violência policial e ao racismo. Ora, naquele dia, no sábado, daqui a 2 dias, o país vai, naturalmente, porque a liberdade de imprensa também é assim, acompanhar pessoas que vão pela rua a dizer abaixo a polícia, contra a violência da polícia, o racismo está instalado nas polícias. Então eu acho que se justifica que outra parte do país, que também existe, não fique calada a ver no sofá, como nos habituámos durante os últimos anos e durante as últimas décadas, e não tenha medo de vir à rua dizer, não,
acima à polícia, acima ao Estado de Direito, acima à autoridade. Isto não tem nada a ver com provocação. Claro. Se estes valores vão pôr em causa a polícia, a autoridade, então eu acho que uma parte do país deve sair à rua também a defender a polícia, o Estado de Direito e a autoridade. É isso que nós vamos fazer. No sábado vamos mostrar que há outro país, porque senão eu já sei o que é que ia acontecer. Era a ladainha habitual nos canais todos, durante a tarde toda, parecia que o país todo estava a condenar a polícia e a autoridade. Eu quero mostrar no sábado que há outro país que também defende a polícia, defende a autoridade e não tem medo. E é por isso que vai sair à rua. Ainda em relação a este caso, esta morte e estes tumultos, e fruto também do conhecimento do nosso conhecimento comum, com a formação que o André Ventura tem, até católica, muito próximo da Igreja, até muito tarde na vida. Estou perante um católico praticante, convicto e devoto. O André Ventura não tem um peso na consciência e não para pensar um segundo que seja na família deste homem que morreu, quando vê, por exemplo, uma declaração como esta do assessor do Chega nas redes sociais. Bom, eu sou um católico convicto, ainda hoje, na minha vida, e faço na minha vida, em todo o momento em que eu pessoalmente tenho que rezar, que ter momentos de ligação espiritual, eu faço por todos, inclusive pelas vítimas e por estes homens e mulheres, sejam eles os piores do mundo ou os melhores. É assim que um cristão deve fazer. Mas um cristão também deve ter, como dizia o Papa João Paulo II, não o Papa Francisco, como dizia o Papa João Paulo II, um católico também deve ter a consciência de que em cada momento deve contribuir com o melhor de si para a sociedade. E eu não contribuiria com o melhor de mim para a sociedade se, quando uma parte do país recrimina a polícia, chama racistas às autoridades, se eu não fizesse a outra parte e não representasse o outro país. Eu não estaria a dar o melhor de mim para a sociedade em que eu vivo. Claro. E isso também seria contra o cristianismo em que eu acredito. Portanto, eu acho que sou um cristão pleno, autêntico, quando arriscando, porque isto é um risco, quando arriscando, o Chega também se atravessa e diz: meus senhores, o país não pensa todo assim. Há uns que pensam diferente e nós não temos medo de o anunciar. Esse é também um cristianismo, uma certa forma. Mas admito que esta família, olhando para estas declarações deste assessor, considero que o André Ventura é racista, que o Chega é racista e que este senhor é racista também. E que fico muito revoltada com isso. Mas vamos ver também o contrário. E o que pensará a família do polícia que agora está a ser acusado de ser racista? O que pensará essa família também? Mas admito que esta família pode pensar isso. Bom, eu admito que possa pensar, mas está enganado. Eu não sou racista e o Chega também não. A não ser em alguns momentos, como já admitiu ali no início dos tais momentos de exagero. Não, nós nunca somos racistas. Há momentos que há reações mais exageradas. Mas o polícia também tem mãe e pai e irmão, e neste momento estão todos a dizer que ele usou a arma que não devia, é um racista, a polícia está infiltrada de racistas. Eu tenho ouvido comentadores pelas televisões, muitas vezes, livremente, e é assim que a liberdade também deve ser feita, livremente, a dizer que isto é um problema de há muitos anos da polícia, de infiltração racista e da extrema-direita na polícia. João, eu vi um título num jornal, que não é desta casa, mas eu tenho que o dizer, que dizia: homem bondoso atacado num bairro multiétnico. Hoje sabemos que este homem bondoso teve preso por tráfico de droga, por assalto à mão armada e tinha um passado de crimes violentos. Homem bondoso abatido num bairro multiétnico. Mas que raio de jornalismo é isto? Não é? Já os tinha cumprido todos e neste momento era um cidadão com os mesmos direitos que o Dr. André Ventura e que eu. Agora, não digo que não tem um historial de violência, porque tem. Quer dizer, João, o maior traficante de droga pode cumprir a pena e sair. Não deixou de ser um traficante de droga. O Carlos Cruz não deixa de ser pedófilo por ter já ter saído da prisão. Sim, portanto, o que eu quero dizer é isto. De repente, uma parte do país, e infelizmente uma parte da imprensa, onde não incluo onde estou agora, parece que de repente... Não, às 7. Não incluo, mesmo. Não, se sabes que se eu incluísse, eu também dizia aqui. Não incluo. Fez deste homem, parece um santo. Parece que o homem estava a sair da igreja, a rezar, tinha tido um momento espiritual e foi abatido a tiro pela polícia. Não. Este homem, com toda a certeza, desobedeceu uma ordem da polícia. Este homem tem um historial de criminalidade e este homem desobedeceu ao Estado de Direito. Sim, senhor. André Ventura, foi um gosto imenso recebê-lo aqui neste estúdio. Até uma próxima oportunidade. Foi a entrevista com André Ventura, líder do Chega.